Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade à parte de filtros. Então na videoaula passada nós tínhamos feito a parte referente a filtrar, só que no caso eu fiz a parte DAO e depois eu testei para ver se deu certo. Agora que eu vou fazer nessa videoaula, eu vou construir a interface gráfica para ver se vai dar certo o que eu fiz. No caso, se vocês lembrarem do sistema da drogaria, eu não tenho a tela de pesquisa de vendas. Quando nós fizemos, eu só fiz o venda cadastro. Então eu vou precisar criar uma tela de pesquisa de vendas e vou precisar chamar ela, no caso, no meu menu. Bem, vamos começar então. Primeiramente, vamos criar aqui um arquivo que vai ser a nossa tela de vendas. Então, botão direito no Pages, opção New, opção HTML File. Aí eu vou chamar ele de venda pesquisa.xhtml. Então, lembrando que a gente está usando XHTML. Vou pressionar o botão Finish. Para ganhar tempo, como a gente já viu, para não ter que ficar reexplicando as coisas, eu vou copiar o que está no principal. O principal é aquela nossa tela inicial e ela que, no caso, é a menor tela que eu tenho, com o menor código. E a partir dela eu consigo construir as demais. Então eu vou vir aqui, vou copiar o que está na principal e vou apagar o que está no venda pesquisa e vou colar aqui. E aí aqui eu vou vir nessa linha 11 aqui, eu vou apagar a mensagem de bem-vindo. Pronto, está iniciada a minha tela de venda pesquisa. As demais coisas, então, para entender, tem que ter assistido as videoaulas anteriores. Agora, então, eu vou começar a criar a tela. Eu vou começar pela criação da parte do filtro. Então, eu vou precisar do que, basicamente? Eu vou precisar criar o filtro e vou precisar criar um data table. O filtro, nós já criamos uma classe aqui, que é o venda filter. Então, eu vou precisar criar um objeto desse tipo no meu ManageDB. Então, eu vou vir aqui no meu bin da venda e vou criar daqui a pouco aqui. Vamos começar, então. Na minha tela, eu vou ter que criar o filtro. O filtro, no caso, eu vou criar ele como se fosse um objeto, né? E eu vou usar um componente que chama calendário. O legal do componente calendário é que você já seleciona datas. Então, dá para trabalhar bem com ele. Então, eu vou fazer isso. Só para a gente copiar aqui uma parte, deixa eu pegar aqui, por exemplo, no fabricante pesquisa, para a gente ganhar tempo. Eu vou copiar, por exemplo, o toolbar. Eu vou pegar aqui o hform e o toolbar, só para eu não ter que ficar digitando. Então, vou copiar aqui essa toolbar, para eu começar a fazer. E na minha toolbar vai ser vendas. Depois da toolbar, então, eu vou começar a fazer o filtro. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar um Panel Grid, onde esse Panel Grid eu vou criar o meu filtro. Eu não vou usar o filtro da tabela, porque conforme a gente discutiu, o filtro da tabela ele serve quando eu quero filtrar um campo específico. Quando eu preciso de filtros mais elaborados, aí eu tendo que fazer os meus próprios. Então aqui ele vai ter duas colunas. Então, ou pode deixar até com 4, se quiser. Depois vamos ver depois como vai ficar. Vou deixar com 2 por enquanto. Aí aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou criar um rótulo, né? Vou criar um rótulo. Um output label. Aí eu vou colocar o value aqui. Então, essa aqui vai ser a data inicial. E vou criar um outro rótulo aqui, que vai ser a data final. Aí, para cada um desses rótulos, eu vou criar um calendário. O calendário, ele é o pCalendar. O pCalendar. O pCalendar, em resumo, ele é um componente que permite que a gente consiga, no caso, estar selecionando datas. Esse pCalendar aqui, ele que vai para mim armazenar as variáveis do meu filtro. Então, eu vou precisar criar o meu filtro antes de testar a tela. Vamos lá no Venda Bin e vamos criar aqui um objeto do tipo filtro. Então, eu vou vir aqui e vou criar um private, vou criar um Venda Filter. Um Venda Filter, eu vou chamar ele de filtro.
Então, lembrando que eu preciso fazer o import, como eu usei Ctrl espaço, eu não precisei realizar a importação. Mas no seu caso aqui, ó, tá aqui o import, que eu dei Ctrl espaço. Aí, eu vou precisar criar o getSet do meu filtro. Então, vamos lá embaixo, criar o getSet do meu filtro. Pode criar em qualquer lugar que você achar melhor. Então, vou criar o getFiltro e vou criar o setFiltro. O filtro, ele vai ter um problema que nós já discutimos. Se você tentar salvar alguma coisa com o filtro, ele vai dar no pointer. Por quê? Porque em nenhum momento da minha aplicação eu instanciei o filtro. Então, o que eu vou fazer no getFiltro? No getFiltro, eu vou fazer um teste para verificar se o filtro já foi instanciado. Caso não for, eu instancio. A gente já fez esse artifício em algumas telas. Então, aqui eu vou falar, se o filtro, no caso, se o filtro for igual a null, o que eu faço? Eu instancio ele. Então, o que vai acontecer? Na primeira vez, esse if vai dar certo. Esse if vai dar certo, ele vai instanciar. A partir da segunda, terceira ou quarta, o if vai falhar, ou seja, ele não precisa instanciar novamente. Agora, eu vou chamar esse filtro na minha tela. Vamos voltar no venda pesquisa. Então, aqui, eu vou pôr o value nos dois. Eu vou precisar colocar value nos dois. E daí eu vou colocar o meu el. Eu vou colocar o meu el aqui. Aí eu vou chamar o meu manage de bin, né, que é o venda bin. Aí eu vou chamar o meu filtro. E do meu filtro eu vou chamar o critério. Então aqui vai ser o data inicial. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Vou chamar o meu manage de bin. Vou chamar o meu filter. E vou chamar o meu atributo, que vai ser o meu critério. Então pronto, ó. Com isso, já dá para eu rodar a tela e ver como está ficando. Só que detalhe, no meu menu, eu não tenho a venda pesquisa. Então, eu vou precisar adicionar ele no meu menu. Deixa eu até fechar algumas coisas aqui para ficar mais limpo, né, o que eu estou fazendo. Fechar aqui. Eu vou agora aqui abrir o meu menu. Lembrando que o menu está no template. Ele está no arquivo modelo geral. Vamos procurar a parte da venda. Na parte da venda, ó, eu já tenho aqui o novo. Eu vou então aqui agora, no caso, adicionar uma opção para pesquisar a venda, né? Então eu escrevo aqui, pesquisa. E vou chamar o venda pesquisa.xhtml. Então aqui, no caso, ele vai conseguir pesquisar as vendas. Vamos rodar agora para ver se está começando a ficar certo ou se está dando algum erro. Então, deixa eu só abrir aqui meu MySQL também, para eu pegar um usuário válido. Eu esqueci de copiar um usuário válido, enquanto ele starta o meu Tomcat. Então, a gente vai agora testar esse filtro. Por enquanto, ele não vai pesquisar nada, ele vai só carregar a tela. Então, o tipo de erro que pode acontecer, às vezes, é dar algum no pointer, alguma coisa aí, algum erro que possa vir a acontecer. Então, deixa eu só esperar o meu Tomcat iniciar aqui. E também abrir o meu MySQL aqui, que está um pouquinho pesado a minha máquina. Pronto, a aplicação já foi carregada. Deixa eu pegando aqui no MySQL um usuário válido para eu testar. A minha sugestão é você usar o usuário administrador, né? Porque o usuário administrador é o que pode visualizar tudo. Eu não vou me preocupar com permissões, né, nesse tutorial. Então, cabe a vocês que estão assistindo aí fazer as permissões depois. Então, eu copiei aqui o CPF do administrador, vou autenticar, entrar. Vou entrar no vendas, agora eu tenho aqui a pesquisa. Então, aqui, ó, quando eu clico, ó, ele abre para mim um calendário. Ó. Ele abriu para mim um calendário. Então, eu posso vir aqui marcar a data. Quando eu clico aqui, ó, eu posso marcar uma data também. Então, esse componente, eu particularmente gosto de usar ele, porque eu acho que fica até mais fácil para o usuário do que ficar digitando datas. Agora, eu vou ter que colocar um botão de pesquisa, né? Acho que para deixar até mais bonito, eu vou deixar na frente aqui e vou pôr o botão buscar aqui na frente. Então, vamos melhorar lá a nossa tela. Então, eu vou vir aqui,
Vamos voltar na nossa tela. Eu vou vir aqui, eu vou colocar então tamanho 5 no painel grid. E vou colocar aqui um command button, porque eu vou precisar fazer uma pesquisa, né? Esse command button, o value dele vai ser buscar. Vamos testar para ver como ficou. Então, ó, ficou interessante já o meu filtro. Ó. Então, eu digito a data inicial, digito a data final e aperto o botão buscar. Então, agora, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar, no caso, fazer o evento do botão buscar. Então, vamos fazer isso agora. Então, eu vou até parar o Tomcat aqui, porque eu vou precisar mexer na parte Java. Então, eu vou abrir o bin da venda aqui para a gente fazer a parte do buscar. No caso, a gente já tinha feito no teste a parte de testar a venda, né? De testar o nosso filtro. Vai ser bem parecido, ó, vai ser bem parecido com isso aqui que nós fizemos. A não ser por um detalhe, eu não vou precisar capturar o formato. O próprio componente já me traz corretamente. Então, vamos fazer aqui, então, um método buscar. Então, eu vou vir aqui embaixo no venda bin, eu vou criar um método public void buscar. Nele aqui, eu vou precisar de try-catch. Então, se quiser até copiar para ganhar tempo, eu vou ter que criar um try-catch. E vou colocar erro ao tentar buscar uma venda. Vou colocar aqui a mensagem de erro. Agora, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou criar o venda down. O filtro, eu não preciso criar aqui dentro, porque o filtro ele já é um objeto do meu manage bin. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar capturar as vendas. Só que, no caso, eu não tenho aqui nenhum lugar para guardar as vendas filtradas. Então, eu só tenho aqui ó, os produtos filtrados. Então, eu vou precisar criar para mim um array list para guardar as vendas filtradas. Então, eu vou criar aqui uma variável private list. Vou chamar, vai ser de venda. Eu vou chamar de lista de vendas filtradas. Ou pode ser lista vendas só. Porque no caso, se vocês lembrarem aqui, eu tinha dois porquê. Esse aqui ele guarda tudo e esse aqui ele guarda os filtrados. Então, quando eu usava o filtro do próprio Prime Faces, eu precisava de dois list. Agora, eu vou precisar só de um, porque no caso, eu não vou usar o filtro do Prime. Então, eu vou precisar só de uma variável. Então, se quiser chamar só de lista vendas também, para simplificar, eu até prefiro. Então, eu acabo chamando só de lista venda ou lista vendas filtradas. Tanto faz o nome que você quer dar. Só que tem que criar o get set para ele. Então, vou criar o get para ele. E vou criar o set para ele. Pronto. Aí, eu vou vir aqui no nosso método buscar. Eu vou falar aqui o vendas, o lista vendas, na verdade, né? O lista vendas recebe vendadown.buscar passando o filtro. Lembrando que se o usuário não selecionar nada, o que vai acontecer? Ele vai trazer tudo. Se o usuário selecionar alguma coisa, daí ele vai trazer o intervalo. Como por enquanto eu não tenho um data table para a gente testar, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um for igual eu fiz aqui, ó, para testar, para ver se ele está trazendo certo. Então, eu vou fazer um for aqui que depois eu vou apagar. Então, aqui eu vou pegar uma venda e vou pegar uma a uma e vou mandar imprimir. Eu vou mandar imprimir, no caso, as vendas. E vou chamar agora esse método agora na nossa tela de pesquisa. Então, aqui eu vou usar um action listener, né? A gente vai usar o action listener. Vou chamar o venda bin.buscar. Lembrando, como pode acontecer erro, eu tenho que dar um update no growl, né? Porque eu não posso esquecer disso, que é o MSG global. E caso dê algum erro, ele vai ter que exibir para mim no growl o erro que está acontecendo. Aí, então, vamos testar agora para ver se está tudo certo. Então, vou rodar aqui. Vamos ver se ele está filtrando. Deixa eu copiar aqui o CPF. Vamos esperar agora ele carregar aqui. Ele iniciar. A gente vai ver no caso que ele já vai exibir. O que vai faltar depois só? Vai faltar o data table. Então, colocando o data table, pronto, ele já vai ficar
perfeito daí a nossa pesquisa. E aí eu posso incrementar ela colocando mais filtros. Então aqui ele iniciou. Deixa ele carregar, que essa página aqui é antiga, né? Deixa eu ver aqui, ele não vai carregar? Ah, tá carregando ainda, tá meio demorado. Então eu vou esperar ele carregar a nova tela. Tá demorando aqui, vamos reiniciar. Opa, ele deu um erro aqui. Deixa eu ver que erro que ele deu. Deve ter sido algum erro de inicialização. Opa, deu um erro de inicialização aqui. Deixa eu iniciar novamente o meu Tomcat aqui. Ele deve estar, porque eu acabei rodando ele, tá meio pesado, pode ser que tenha dado algum problema. Deixa eu até fechar aqui. Ele acabou abrindo depois aqui, ó. Tá meio pesadinha a minha máquina aqui, tô com muita coisa aberta. Deixa eu iniciar novamente aqui. Deixa eu dar uma olhada no meu console, né? Tô lembrando que às vezes o Tomcat pode dar algum erro, porque tem algum processo amarrado, alguma coisa que o SO está segurando e pode ser que traga para você algum problema. Então aqui deixa eu colocar o CPF, colocar autenticar, né? Autenticar, venda, pesquisa. Aí, por exemplo, eu vou dar buscar. Se eu der buscar, vamos ver aqui no console que ele mostrou. Ó. Ele trouxe para mim, ó, do dia 8 de setembro a 27 de outubro. É todas que eu tenho, ó, de 8 de setembro a 27 de outubro, ou seja, deu certo. Se eu vier aqui e colocar só um deles, ele vai pesquisar tudo ainda. Então vamos colocar, por exemplo, aqui, eu vou colocar, então, 8 de setembro até, opa, coloquei errado, é 20 de outubro. Até 20 de outubro. Vamos mandar buscar. Aqui, ó, ele trouxe só 8 de setembro. Por que ele não trouxe 20 de outubro, sendo que 20 de outubro está aqui? Lembrando, a data final ele considera o dia anterior, então ele buscou até o dia 19. Se você quer até o dia 20, você tem que marcar 21. Então agora aqui, ó, agora ele trouxe, ó, do dia 9 de setembro até 20 de outubro. Ou seja, o nosso filtro está funcionando. Agora, então, só falta eu fazer o data table. Se você quiser pegar um data table para ganhar tempo, você pode pegar ou fazer ele na mão. Aqui, para ganhar um pouco de tempo, eu vou copiar um data table aqui, até do fabricante pesquisa, para ganhar um pouco de tempo aqui. Aí eu vou apagar o que não for necessário. Mas se você quiser, você pode fazer ele na mão. Então, eu vou vir aqui no meu data table. O empty message eu vou deixar. O value eu vou mudar. No value vai ser o venda bin ponto lista vendas. O filter add value eu não vou precisar porque eu não estou usando o filtro do Prime. O var eu vou precisar, vou chamar de venda, porque no caso ele vai ter que ter um cursor, né? O rows eu vou deixar 8, porque eu vou exibir 8 por página. E vou deixar paginator true porque eu quero paginar. O footer aqui no caso eu não vou precisar porque eu não tenho uma nova venda. Então eu vou até tirar o footer aqui. Não vou precisar dele. Aí os p-column eu vou colocar. No venda, deixa eu ver aqui o que eu vou exibir. Eu não lembro todos os campos da venda. Então na venda eu tenho código, horário, valor e o funcionário. Beleza? Então eu vou vir aqui, código. Vou até tirar deixar sem CSS, depois eu formato se eu quiser. Então aqui eu vou mandar exibir o venda.código. Eu vou até apagar todos os outros aqui, porque no caso os outros eles estão com filtros. Também eu não vou precisar das opções. Então aqui eu vou exibir o código, aí eu vou copiar e colar, né? Eu vou exibir o código. Aí eu vou exibir, no caso, o horário, né? O código, o horário, o valor e o funcionário. O código, o horário, o valor e quem foi o funcionário. Então aqui vai ser venda.horário. Aqui venda. Deixa eu ver, valor, né? Ponto valor, que é o valor total, né? Então, um pouquinho valor total, na verdade, né? O valor, deixa eu até abreviar, porque não fica muito grande, né? VLR total. E aqui o funcionário, só que o funcionário é uma composição. Então eu vou colocar funcionário.nome.
Então, pronto. Ó. Agora, ele vai exibir. Só que no caso ainda, se eu der um refresh aqui, ele não vai exibir, ele mostrou a tabela. Só que se eu der o buscar, ó, ele não está exibindo ainda porque eu não usei o Ajax para atualizar o meu data table. E até vou pôr um separator aqui para ficar mais bonito, né? Então, eu vou pôr aqui um p-separator para a gente dar uma separada na tabela. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar um ID na tabela para atualizar ela via Ajax. Então, eu vou chamar de TBL vendas. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou precisar também colocar um ID no formulário. Então, aqui vai ser um ID, chamar de form vendas pesquisa. Então, eu vou colocar também TBL vendas pesquisa também, só para manter o padrão da tela. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos o nome do formulário, 2 pontos o nome do componente. Agora, se eu vier aqui dar um refresh e mandar buscar, pronto, ó. Ele listou tudo corretamente, ó. Listou. Se eu colocar também só um intervalo e mandar buscar, ele traz tudo. Agora, se eu colocar, por exemplo, vamos pôr lá, 8 de setembro até 20 de outubro. Aí, trouxe até, eu tenho que pôr 21 de outubro, lembrando. Agora ele está trazendo corretamente para mim. Então, se você quiser também, você pode vir aqui e apagar e mandar pesquisar por tudo. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que ele não paginou, né? Mas se eu tivesse mais que 8 vendas, ele teria paginado. Para fazer o horário e o valor total, é só usar o conversor que eu já mostrei em aulas anteriores. Então, eu não vou formatar o horário, nem vou formatar o valor total, porque isso daí eu já discuti em aulas anteriores. É só você usar... Ou vamos fazer bem rapidinho aqui, na verdade, né? Então, só para não fazer bem rápido aqui. Então, aqui eu vou ter que colocar aquele convert que eu já mostrei para vocês. Eu tenho convert date time, aonde eu coloco o pattern. Então, aqui eu vou colocar dia, mês e ano. Aí eu posso colocar horas, minutos e segundos. Você pode colocar como você quiser. Então, você pode colocar aqui. Se você quiser, eu vou deixar sem o meu. E também aqui no outro... Opa! Deixa eu... Acabei dando muito Ctrl Z. E aqui no outro também é aquele... É o F-Convert Number. Aquele F-Convert Number. Que você já deve lembrar de aulas anteriores. Onde a gente já expliquei para vocês. Então aqui, por exemplo, 0.00. Aí ele vem aqui e já formata corretamente. Ó, já formatou com 2 casas. A data, o horário, então, você vai ter que colocar aqui. Se vocês lembrarem, a gente fez o horário no venda cadastro, no fechar o horário da venda. Quer ver? Aqui, ó. A gente fez, ó. Tivemos que, se quiser até copiar, eu tive que colocar o time zone, vocês devem lembrar. Então, vou vir aqui, eu vou até colar só para ganhar tempo. Então, pronto, ó. Vou colocar aqui. Agora, se eu der o refresh aqui e mandar buscar, pronto, ó. Ele fica certinho. Pronto, pessoal. Com isso, então, a gente fechou a parte de pesquisa por intervalo de datas. Você pode aprimorar agora os filtros para fazer filtros mais elaborados. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula, então. Deixar o meu agradecimento a vocês aí, e um agradecimento especial ao Alex Santos aí, pois conforme já estou comentando com vocês, esse novo lote de videoaulas aí, só foi possível graças a ele. E pedir uma força aí para vocês, curtindo e compartilhando o canal e a videoaula. E se vocês tiverem alguma sugestão aí de videoaula, aí vocês podem estar entrando em contato comigo. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar então. A gente se vê na próxima aula. Abraços, até a próxima.